Hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus que nos assiste em momentos difíceis, em momentos de desolação, de desertos na vida. Se você conhece alguém que está passando por um momento assim, eu convido você a compartilhar o link desse programa com esta pessoa. E você também, ao longo do nosso programa, pode escrever aqui no chat o seu motivo de oração. E nós temos todo o carinho de orar pelos pedidos de oração, demais irmãos vão acompanhar o seu pedido e, com certeza, não há nada melhor do que apresentar a nossa causa, as nossas ansiedades, as nossas preocupações na presença do Senhor. Hoje, no Vida Devocional, nós vamos meditar no Salmo de número 63. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo neste capítulo tão enriquecedor do livro dos Salmos. Livro dos Salmos, capítulo 63, diz-nos o seguinte: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Graça é uma palavra que tornou-se comum na nossa cultura. Há pessoas que usam esta palavra para adjetivar o comportamento de alguém. Aquela pessoa, ela tem graça ou não tem graça. Graça também tornou-se uma palavra meritória nas conversas, nos negócios. Pessoas podem dizer, aquela pessoa, ela acha que tudo é de graça. Mas o centro desta palavra, o repositório dela, o local de origem dela, é a palavra de Deus. Graça significa favor imerecido. É aquilo que alguém faz por outrem, mesmo sabendo que aquela pessoa não merece. E quem recebe a graça não tem como retribuir, de tão grande que ela é. Graça não são pequenos lampejos de bênçãos ao longo da vida. Graça é o favor de Deus ao encontro do homem pecador. A palavra do Senhor Deus nos mostra que o ápice da graça de Deus é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Porque quando nós ainda éramos pecadores, Deus enviou seu Filho para morrer a nossa morte, para nós recebermos da sua vida. Graça tem tudo a ver com aquilo que Deus faz e Deus revelou em Cristo Jesus. E hoje nós vamos meditar neste salmo que, composto por Davi, nos aponta para a pessoa de Jesus, tudo quanto Jesus é, representa e pode fazer na nossa vida no dia chamado hoje. Para isso, eu chamo sua atenção para a epígrafe deste salmo. O Salmo 63, ele tem esta epígrafe, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Esta declaração é muito importante e faz parte do texto hebraico do Salmo, porque diz-nos sobre um momento em especial da vida de Davi. Nós temos no livro dos Salmos textos que Davi compôs motivado por grande exultação e alegria na presença de Deus. Vitórias que ele recebeu
da parte de Deus e por isso ele compôs uma ode de louvor e gratidão a Deus. Nós também temos, no livro dos Salmos, momentos em que Davi ele expressa a sua confiança extrema no Senhor. E aqui nós temos um salmo em especial, porque Davi aqui ele está compartilhando comigo e com você o seu bloco de anotações enquanto ele atravessa por um deserto. Você já parou para pensar o que significa essa palavra deserto no contexto bíblico? A geografia nos traz algumas imagens do que é o deserto. Na Bíblia, quando se diz sobre deserto, fala sobre lugar inóspito, lugar onde os chacais habitam, animais peçonhentos, lugar cuja topografia não é nada confiável. A pessoa pode estar caminhando por uma senda que aparentemente ela é bem pavimentada, mas a altíssima concentração de sal naquele solo pode fazer com que o chão venha a abrir-se e essa pessoa se precipitar. É um terreno de grande desconfiança e exige muito cuidado de quem passa por um deserto, como aqui o texto nos diz que Davi passava pelo deserto de Judá. O deserto de Judá é altamente influenciado pelo mar Mediterrâneo. A altíssima concentração de sal, um clima que durante o dia chega a um extremo calor e à noite a temperatura cai abruptamente, fazendo com que o organismo sinta todas essas nuances. Mas de que deserto, de fato, Davi está falando aqui para nós hoje? Não é apenas o lugar geográfico, mas sim uma situação que a vida ela pode revelar. Há algo que a Bíblia Sagrada nos ensina, e isso é maravilhoso, porque é tão importante meditar na Bíblia, porque a palavra de Deus ela não nos ilude. Ela apresenta para nós a vida como ela é. A vida, ela tem momentos e estações. Há momentos floridos, mas há momentos de desertos também. E o fato de uma vez termos passado por um deserto, não quer dizer que nós nunca mais passaremos por outro. E se nós estamos passando novamente por um deserto, isso não tem nada a ver com o karma, como muitas pessoas pensam. O que eu fiz para chegar aqui? Por que eu estou aqui novamente? Obviamente que a vida sem Deus, ela é um deserto contínuo. Mas para aquele que teme a Deus, ele ainda pisa neste chão. E como Jesus disse aos seus discípulos, no mundo tereis aflições. Não é segredo para nós de que os desertos podem nos surpreender na caminhada da vida. Mas eu chamo sua atenção para o seguinte, Davi aqui nesse contexto, o texto mesmo já diz no final, no versículo 11, o rei porém se alegra em Deus. Davi já era coroado, Davi já estava no seu posto como um rei ungido por Deus sobre Israel. Davi estava neste deserto de Judá num momento muito peculiar. No segundo livro de Samuel, capítulo 15 e 16, nos conta essa história. Quando o seu filho Absalão, ele começou a insurgir-se contra a liderança do seu pai e querendo o trono de seu pai, se pôs à porta de Jerusalém e roubava o coração dos homens. Absalão ele vai para Hebrom, se proclama rei, faz uma milícia para si e vem até Jerusalém para tomar o trono de seu pai. Quando Davi toma conhecimento de que seu filho Absalão está vindo contra ele, Davi sabiamente reúne os seus valentes, reúne a sua corte e evita que haja um embate entre o exército seu e de seu filho. E ele se retira de Jerusalém, deixando a passagem livre para Absalão. A Bíblia nos conta que Davi sobe o local do Cedron, ele atravessa por ali chorando, e pelas oliveiras ele vai trilhando, chorando, sentindo a dor aguda da traição do seu filho. Davi, ainda em Jerusalém, começou a sentir a dor de um deserto, que todos nós já provamos dele e talvez você esteja vivendo, que é da indiferença de alguém, que é da traição,
que é do virar as costas de um familiar, coisas desse tipo. O deserto da dor na alma, aquela dor que o outro dificilmente entende, mas se instala no ser e ela vem de forma tão aguda que a caminhada torna-se um pranto. Você está assim nesta manhã? Este salmo tem uma riqueza do trono da graça de Deus para nos orientar em como atravessar um deserto desse tipo. Davi, à medida que ele vai trilhando, diz-nos a palavra do Senhor que enquanto há pessoas que saem ao seu encontro entregando mantimentos e alimento para que ele sobreviva enquanto estiver fora, para livrar o seu filho de uma mortandade, também há pessoas que saem ao seu encontro para lançar pedras, impropérios, e um homem em especial chamado Simei, no capítulo 16 de 2 Samuel, ele vai andando, mesmo que Davi estivesse acompanhado à sua esquerda e à sua direita pelo seu exército, este homem bradava palavras e impropérios contra Davi. E o que ele dizia? Ele dizia: Davi, você é um homem de Belial, que é o equivalente a dizer: Davi, você é um homem do demônio. Uma palavra fortíssima, fere o coração. Davi, você não é um homem de Deus. Esse homem gritava. Davi, você está pagando por algo que você fez. Davi, você está colhendo algo que você plantou. É difícil demais quando no deserto da vida nós estamos trilhando e precisamos de consolo. E as palavras mais fáceis que chegam para nós, e elas vêm como esses gritos de Simei a Davi. Colocam interrogações como essa: será que Deus está com você? Será que você é de Deus? Será que você não está colhendo algo que você fez lá no passado? Olha, Davi, ele sabia a dor que ele estava sentindo. Davi estava rumando para o deserto de Judá. Davi sentia a dor da traição do seu filho, sentia tudo isso. Mas no Salmo 63 nos mostra um sentimento especial que Davi tinha, que nos inspira hoje. Sabe, eu quero dizer para você essa manhã o seguinte: esse salmo, ele não nos ensina como não passar por desertos. Não, em momento algum na Bíblia nós temos esta ênfase. Pelo contrário, a questão não é como não passar por desertos. A questão é como passar por desertos em harmonia com Deus, sendo guiado pelo céu. Por que isso? Porque as pessoas que vivem no deserto, até os tuaregues hoje em dia, nos desertos como no Saara, que nós conhecemos muito bem, eles se guiam pelas constelações. Eles olham para o céu para saber como atravessar aqui na terra. Pessoas que têm o seu coração no céu, pessoas que olham para o alto, pessoas que olham para Deus, pessoas que olham para o céu por meio de Cristo Jesus, elas conseguem atravessar períodos de grande sofrimento. Vejamos o que Davi tem a nos ensinar. O texto nos diz o seguinte, no versículo 1, quando Davi está passando por esse deserto: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Primeiramente, ele está dirigindo a Deus. E ele não fala a Deus como uma pessoa a qual ele não conhece. Davi, ele sabe que o Deus a quem ele se dirige é o Deus da aliança. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus que falou a Moisés, é o Deus que falou a Arão, é o Deus que falou ao seu povo no passado, mas ele diz: o meu Deus. Há um caráter de pessoalidade nesta oração. Primeira coisa que eu quero ministrar a você nesta manhã, por meio da palavra de Deus, é dizer isso. Não existe nada melhor do que você ter esta viva convicção de que o Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é o Deus de 3, 4 mil anos atrás. É o teu Deus hoje. Que coisa maravilhosa é dizer: ó Deus, tu és o meu Deus forte.
não preciso de abrigo em nenhuma outra coisa, nenhum outro endereço nesta vida, porque tu és o meu Deus forte. E de tantas carências que o deserto lega sobre uma pessoa, sobre a existência humana, Davi revela aqui as carências da sua alma, não por água, por alimento. A sua oração não é sobre o suprimento, mas sim como que a sua alma anseia por Deus. Ele diz: eu te busco ansiosamente. Todos nós sabemos o significado da ansiedade na nossa cultura e como se fala sobre a ansiedade e a nocividade da ansiedade. Mas aqui a Bíblia está falando sobre um outro tipo de ansiedade, que é o anelo, a esperança de encontrar-se com Deus. Eu preciso estar com Ele. Eu preciso dobrar os meus joelhos e buscar a face do Senhor. Davi está dizendo isso. Deus, neste deserto, onde há carência d'água, carência de alimentos, carência de abrigo, Deus, eu tenho carência de Ti. E eu preciso muito de um encontro com o Senhor. Você já meditou isso esta manhã? Como que a sua alma se encontra? E no meio do deserto, muitas vezes Deus permite que nós passemos por deserto para que a gente veja que o que nós sentimos no corpo é incomparavelmente menor àquilo que nós temos na nossa alma. Nossa alma anseia por Deus. Davi diz: a minha alma tem sede de Ti. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja. Numa cultura voluptuosa, sensual, que estimula o corpo a desejar tantas coisas, que estimula a dar a tudo quanto o corpo deseja, você já parou para meditar que o teu corpo também tem desejo de Deus? Davi diz: o meu corpo te almeja. Não existe nada melhor do que o teu organismo ser influenciado por uma alma que tem sede de Deus, por um espírito que busca as coisas celestiais. É saúde para os teus ossos, é saúde para todos os sistemas do seu organismo, é saúde pura isso, buscar a Deus. Davi diz: o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Se ele nos dissesse como a terra do deserto, nós compreenderíamos, mas há aqui uma menção superlativa. Ele diz: como terra árida, a aridez do deserto, exausta, aquela terra que exauriu, que todo o recurso hídrico dela se foi, sem água. Davi diz: é este o estado que eu estou dentro em relação à presença de Deus. Eu preciso muito buscar a Deus. Esse salmo nos ensina que quando nós enfrentamos desertos na vida, a nossa pergunta deve ser: como eu estou em relação a Deus e a minha busca por Deus? De nada adianta querer sair de um deserto na vida se não há desejo de buscar a Deus. Há pessoas que elas vão de desertos em desertos e as conclusões que elas tiram é: a vida não vale a pena, porque a vida é só o sofrer. Como os filósofos do século XIX e XX diziam no leito de morte, de que valeu a vida. Muitos deles diziam isso. Muitos deles deixavam um legado numa única frase, com um desespero de que a vida foi apenas uma questão não resolvida. Mas aqui, Davi nos ensina que no limiar, quando nós estamos diante de uma realidade que nós podemos dizer de que vale a vida, Davi diz: é nesse estado que eu estou e que eu contemplo o santuário de Deus, para ver a sua força e a sua glória. Agora veja só, Davi é um homem que tem conselheiros, que tem pessoas à sua volta, mas também tem pessoas que sugerem para ele o que é a vida, como Simei fazia. Você não é um homem de Deus, você está pagando por algo, por isso você está passando por isso. Mas Davi, ele não conhece apenas de deserto e de si, ele conhece muito de Deus. Porque esta frase eu nunca encontrei em nenhuma outra literatura. Essa frase, ela me inspira e me comove nesta manhã. Davi diz: porque a tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam. Porque a tua graça é melhor que a vida. Você já teve pessoas dizendo à sua volta, dizendo na mídia, dizendo através da arte, de que valeu a vida? Nós temos aqui um homem dizendo o contrário: a vida
ela pode trazer desertos e fazer-nos concluir que tudo é tristeza. Mas por que continuar vivendo? E nesse mês de setembro, que muitas pessoas estão preocupadas com a taxa de mortandade e de suicídio, nós também estamos aqui, nós temos uma mensagem para você. Você que passa pelo vale da depressão, você que enfrenta o dilema da ansiedade, você que tem pessoas que te apunhalam, que assim como Simei fazia contra Davi, lançando pedras e julgamentos a respeito do estado da alma de Davi e o estado desértico que ele passava. Essa manhã, eu quero lembrar você do que a palavra de Deus diz. A vida, ela pode nos surpreender com tristezas. Nosso organismo pode precisar de alimentação correta e de medicamentos, mas há algo que nos envolve e faz a gente levantar a cabeça e não desistir de viver. É a graça de Deus. Porque a tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam. Medite nessa frase. Porque a graça de Deus é melhor que a vida. Isso quer dizer o seguinte. Lembre-se de um momento doce na sua vida, tal qual nunca houve. Um encontro, uma palavra afável, um encorajamento, um momento de lágrimas, de alegria, de gozo. Davi diz, a graça de Deus é melhor que o melhor desse momento. Ou talvez você diga, pastor Davi, eu estou passando por um momento cujo saldo é apenas de tristezas e dores. Então essa frase cabe muito a você, para você meditar essa manhã. A graça de Deus, ela é insuperavelmente abundante, muito maior do que o momento que você está passando. Porque tua graça é melhor que a vida. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o amor leal de Deus. Esse é o significado da palavra hesed, em hebraico, que Davi utiliza aqui. O amor leal de Deus. O amor de Deus não te deixa. O amor de Deus te ampara. A graça, ela é maravilhosa porque ela não procede dos homens. Ela procede de Deus. E como o texto bíblico já nos diz, nós aprendemos de cor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O Senhor é bom, dele emana toda a graça, dos homens vêm acusações, da vida vem desertos, de Deus vem graça, e a graça dele é melhor que a vida. A graça de Deus é essa experiência maravilhosa que nós experimentamos uma gota dela e concluímos que esta gota é muito melhor do que todo o oceano da vida. A graça de Deus significa que o Senhor está decidido em te amar e não te abandonar, e te abraçar neste deserto da vida. Como é isso? Davi diz, os meus lábios te louvam. Eu produzo louvores a Deus a partir da minha experiência com a graça de Deus. Certa vez, um grupo de religiosos estavam discutindo sobre o que havia de comum em todas as religiões. E as pessoas diziam que todas as religiões poderiam ser conjugadas numa única percepção teológica, quando o grande autor C.S. Lewis disse, de forma alguma, existe algo na fé cristã que somente ela tem, que é a noção da graça de Deus. E o que é isso? É de que Deus ama com amor leal. Deus resgata o homem do lamaçal, do tremedal de pecado, tira ele desse lugar e coloca-o sobre uma rocha. Mesmo que venha enfrentar desertos novamente, ele tem essa viva convicção de quem é Deus. Davi então diz, assim como o alimento é para o meu corpo, o louvor é na minha alma por causa da graça de Deus. Por isso que eu não desisto de viver, porque eu conheço a Deus e a sua graça. Essa manhã, eu quero concluir esta mensagem dizendo para você isso. Davi foi um pastor de ovelhas. Davi, ele sabia como pastorear ovelhas e ele disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A sua relação com ovelhas. Davi aqui estava pela segunda vez no deserto de Judá. Ele conhecia de desertos da vida. Mas o conhecimento maior que Davi tinha
não era de si e nem do deserto, mas sim da pessoa de Deus. Deus é gracioso, Deus está comigo, Deus vai me tirar dessa, Deus está pronto a me socorrer, eu vou confiar e me deleitar no Senhor. Esta oração do Salmo 63, você precisa meditar ao longo desse dia e concluir como Davi, porque a graça de Deus, o favor de Deus, ele não se estancou, essa fonte está a jorrar na minha direção, então vale a pena viver, e é nisso que eu vou confiar. Eu quero orar por você nesta manhã, para que você se debruce nesta viva convicção de que a graça de Deus pode fazer você levantar a cabeça, olhar para os céus e ter direção do alto para atravessar este momento que você está vivendo. E mesmo que pessoas venham a dizer, desista da vida, ou que Satanás, o adversário, venha sugerir isso para você, desista de viver, você possa concluir como Davi, a graça de Deus é melhor que a vida. Eu vou viver a vida com a graça de Deus. Oremos neste momento. Amado Deus e Pai, graças te damos pelo amor que o Senhor revelou a cada um de nós na cruz do Calvário. Porque o Senhor enviou o seu Filho ao mundo, o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós, pecadores, sem que nós tivéssemos feito algo de bom. Porque não há quem faça o bem, diz a tua palavra, não há quem busque a Deus. E mesmo quando nós não o buscávamos, o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós. Bendito seja o teu nome por tão grande demonstração de graça e de amor. Nesse momento, ó Deus, eu apresento esta vida que está a nos ouvir, a nos assistir pelo programa, e eu peço a Deus que o Senhor assista esta pessoa no deserto da sua vida, com a sua graça. A dor pode ser profunda, mas que ela experimente alívio de Deus. Senhor, aplica a tua palavra nos corações nesta manhã, e que cada um saiba como é bom conhecer a Deus por meio de Cristo Jesus e cada vez mais mergulhar o coração nesta convicção da graça de Deus, do amor leal de Deus. Senhor, sê conosco ao longo desse dia e que a tua palavra continue a falar conosco, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, sob a sua graça, em nome de Jesus.